Olá, meu nome é Rafael Luciano e no Papo de Físio de hoje abordaremos dois aspectos que são essenciais na hora de estar avaliando e reavaliando nossos pacientes, ok? Que são a severidade versus a irritabilidade, ok? Antes de iniciar esses temas, a gente precisa ter um entendimento, na verdade, do que é a severidade, do que é a irritabilidade, ok? A severidade, como o próprio nome já diz, é o grau de severidade de lesão daquele tecido, ok? A extensão, na verdade, de lesão e se aquela extensão ela está mais aguda ou mais crônica, ok? Quando a gente determina a severidade, ela vai estar sempre associando ao movimento, ok? Então eu vou testar a minha severidade justamente com os movimentos articulares, movimentos daquela articulação. Ou seja, eu tenho um movimento e dentro do movimento eu posso ter um grau de severidade baixo ou um grau de severidade alto, ok? O grau de severidade baixo ele vai estar associado com uma lesão crônica ou uma falha de execução daquele movimento. Eu posso estar executando um movimento e eu posso ter um erro de execução, eu posso estar fazendo de forma incorreta, ok? E o grau alto, que pode estar associado com uma lesão um pouco mais aguda, ok? Como eu determino se o grau é baixo e se o grau é alto de severidade dentro do meu movimento? Eu vou utilizar, por exemplo, aqui a minha articulação glenohumeral. Eu vou utilizar, na verdade, o meu complexo escapular. Vou usar a articulação do ombro e, para que eu consiga determinar a severidade, eu preciso ter conhecimento sobre as estruturas que estão sendo utilizadas nos determinados movimentos, nas determinadas angulações de movimento, ok? Então, por exemplo, eu inicio aqui o meu movimento de abdução, ok? A abdução ela vai de 0 a 180, só que ela tem uma predominância em cada angulação. Então, de 0 a 90 eu tenho predominância da articulação glenohumeral, ok? De 90 a 120 eu tenho predominância da articulação acrômio-clavicular. De 120 a 160 a mais ou menos 170, dependendo muito da literatura, algumas abordam 160, outros 170, eu vou ter uma predominância da escápula torácica. De 160 a 170 a 180, eu vou ter uma predominância da externo-clavicular e da torácica, que ela vai entrar fazendo uma convexidade para o mesmo lado do membro que eu estou utilizando, ok? Então, tendo esse conhecimento das estruturas envolvidas nas angulações, a gente vai conseguir determinar o local e a extensão daquela lesão segundo a severidade, ok? Então, por exemplo, se eu inicio a minha abdução com dor, a mais ou menos aqui 50, 60 graus, a dor ela cessa e eu continuo meu movimento, não sinto mais nada, consigo executar toda a amplitude, não tenho limitação da minha amplitude de movimento, nem perda funcional. Eu tenho, na verdade, um grau de severidade que ele é baixo e ele pode ser uma alteração da falha daquele movimento ou uma lesão crônica que vai estar justamente, se foi de 0 a 50, eu determino a glenohumeral. Então eu consigo determinar qual articulação está em disfunção e se está crônica, ou se é aguda, ou se é uma falha daquela posição. Então, o complexo de severidade versus irritabilidade, ele é um complexo muito interessante para que a gente consiga determinar certamente as regiões que estão em disfunção, se está crônico, se está agudo, ok? Esse foi o exemplo para o grau baixo. Vamos agora para o grau alto. Suponhamos agora que eu inicio o meu movimento, ok? Com dor, a dor ela vai aumentando conforme eu vou ganhando aqui a minha abdução e consigo até ultrapassar 90, só que mais ou menos aqui a 110 eu tenho uma limitação, eu não consigo mais ultrapassar, fica insuportável, trava o movimento e eu preciso retornar.
Ou seja, eu tive aqui agora duas articulações envolvidas, ok? E com um grau de severidade o que? Alto. Eu tive limitação da minha amplitude de movimento e perda funcional. Ou seja, grau alto, eu vou estar associando aqui a uma lesão mais aguda, ok? Então eu determino se essa lesão ela está numa fase aguda ou numa fase crônica, mediante a severidade, ok? A irritabilidade, ela vai estar denominando, mostrando para a gente, confirmando na verdade se essa lesão ela é realmente uma lesão aguda ou uma lesão crônica, ok? Na verdade, a irritabilidade ela vai estar num pós-movimento, ou seja, pós-movimento, aqui eu vou ter também o grau baixo ou o grau alto. O grau baixo ele vai estar mostrando para a gente se essa lesão está crônica ou se é uma falha posicional também. Ou se esse grau está alto, vai ser uma lesão mais voltada para o esquema agudizado. Então, exemplo, eu testei a minha severidade, fiz lá o meu movimento, tive lá minha compensação, cheguei aqui a 90, exemplo anterior, iniciei meu movimento com dor, cheguei a 90, a dor cessou, fui tranquilamente, consegui ir até o final, ok? Voltei, sem dor, ok? Beleza. Joguei aqui para irritabilidade. Depois de executar o movimento, teve alguma sensibilização naquela área? Não, ficou aqui incomodando, só que poucos minutos depois aquele incômodo ele cessou. Ou seja, meu pós-movimento me mostrou um grau baixo de irritabilidade, ou seja, pode ser possivelmente uma lesão crônica ou uma falha posicional também de execução, ok? Agora, taxando o mesmo exemplo anterior, comecei aqui meu movimento com dor, passei aqui de 90, cheguei a 110, não consigo mais evoluir com o meu braço, muita dor, tem que retornar, grau de severidade alto, aí agora a gente leva aqui, ó, grau alto, ele vai estar predominando o que pra gente? Um quadro agudo. Então, ó, retornei meu movimento, comecei a sentir uma sensibilização naquela área, ficou incomodando, aquele incômodo ele persistiu os minutos, ele persistiu horas, ou seja, coisa de algumas horas depois, a dor ela cessou. Isso mostra pra gente que a irritabilidade daquele tecido está alta, então a predominância pode ser determinada com foco para uma lesão aguda, ok? Então a severidade e a irritabilidade elas vão estar mostrando para a gente como determinar, não certamente, mas ter um norte se aquela lesão ela está numa fase aguda ou numa fase crônica, tá? Vale lembrar que essa situação ela determina um foco maior para uma lesão pontual, ok? A cadeia lesional ela pode estar influenciando nessa situação, só que eu estou utilizando exemplos de alteração local, ok? No caso aqui eu usei um exemplo realmente daquela articulação em execução do movimento, mas a gente pode ter uma série de situações que podem estar desencadeando aquela lesão, ok? Então esses são nortes bem bacanas para a gente estar fazendo uma mensuração daquela articulação. Então eu faço a minha avaliação e consigo ter um parâmetro se aquela lesão está numa fase aguda ou numa fase crônica e até na evolução do tratamento. Então, um exemplo, comecei a tratar o indivíduo, tá? Grau de severidade alto, aquele mesmo exemplo, a 110 aqui, ele bloqueava o movimento, comecei a tratá-lo, daqui a pouco o movimento ele começou a ficar mais suave, ok? E ele começou a ganhar amplitude de movimento. Então ele começa a sair daquele quadro agudo e começa a evoluir para uma aceleração naquela inflamação, para a regeneração dos tecidos, ok? Isso é bem bacana de ser utilizado. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que coloquem em prática e é isso. Até a próxima.